Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Peço desculpas aí pela voz, eu tô assim meio gripadão, com tosse e tal, mas a gente segue trabalhando. Então, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre o famosíssimo Rally de Natal. As coisas que as pessoas pregam e todo mundo ouve, e é uma verdade absoluta, porque afinal de contas todo mundo fala, então é verdade, porque se todo mundo fala, tem que ser verdade, não é? A gente ouve isso para todo lado e tal. Perfeitamente. Bom, eu já fiz esse estudo antes, mas vou fazer de novo e vou mostrar para vocês aqui o que se conclui a respeito do negócio. Bom, vamos ver aqui. Esse aqui é o gráfico mensal do Ibovespa. O rally de Natal, em teoria, seria uma subida que existem duas formas de encarar. Uma é a subida entre o 1º de dezembro e o fim do ano, e outra é na última semana de dezembro, entre o dia 25 e o dia 1º. Por que essa semana especificamente? Como o ano fecha e muitos fundos precisam fazer recomposição de carteira, tem a parte tributária, tudo isso eles vão fazer ali. E nessa fase tem muita modificação de carteira por conta desses problemas. Então, pensa-se que talvez por isso haja uma movimentação anormal das ações e que em janeiro, uma vez isso ultrapassado, as coisas retornem ao normal. E quem pensa a respeito de dezembro pensa, o Natal é uma época que vende muito, né? Tem muita movimentação, as pessoas compram muitas coisas. E não só em presentes diretamente, mas é uma época que as pessoas tendem a gastar mais. Ficarem mais felizinhas. E mais felizinhas a gente gasta mais. Tem o 13º, em alguns países tem o 14º. Tá? E tudo isso leva as pessoas. Vocês sabiam que existe o 14º? Pois é, alguns países têm o 14º. E isso leva a que as pessoas gastem mais dinheiro. Então, em teoria, faz isso acontecer, aumentar o valor da bolsa no final do ano. Bom, se você olhar o gráfico, pura e simplesmente olhar o gráfico, você vai ver que não é lá essas verdades. Tá? Observa aqui, ó. Porque o fato de acontecer em alguns anos não quer dizer que aconteça em todos os anos. Isso é muito importante. Ou o fato de que a bolsa sobe também não quer dizer que seja um rally de Natal. Temos que observar que o fato de você dizer que é um rally de Natal, você está dizendo que ela vai subir fora do padrão. Ela vai subir bastante. Quanto é bastante? Aí vai variar. Né? Vai variar de pessoa para pessoa. Mas quando a gente diz que vai ter uma subida forte, um rally, nessa época, a gente espera uma coisa bastante fora do normal. Não o normal. Se subir o normal ou um pouquinho acima do normal, não é grandes coisas, não é rally nenhum. É uma subida. Mas que a gente não pode efetivamente contar com isso. Vamos ver. Vamos ver aqui no gráfico. Primeiro a gente vai ver o gráfico, depois a gente vai ver isso em números. Esse ano não dá para ver ainda, porque não temos o Natal. Vamos botar aqui, ó, o ano de 2021. Não teve, né? Tava caindo, não subiu. O ano de 2020, tá aqui o finalzinho do ano. Deixa eu ver aqui, porque assim de longe a gente perde às vezes, cadê? Às vezes de longe a gente perde um mês, sabe? Ó, teve uma subidinha, teve, mas o troço estava caindo absurdamente antes. Isso é um rally de Natal? Não me parece. Em 2020 teve, olha aqui, uma movimentação bastante grande, tá? Bastante grande. 2019, teve? Não, esse é o candle de dezembro. Desculpa, esse é o candle de dezembro, 12. Esse é o candle de dezembro. É uma movimentação acima, mas eu não diria que é uma movimentação, olha, olhando os outros candles, eu não acho que é um candle assim muito especial. Mas você poderia até falar, não, é um candle maior do que o de novembro e tal. Poderia achar. Vamos ver aqui, ó. Candle de dezembro de 2018. Ruim, foi até negativo. Candle de dezembro de 2017. Subiu? Sim, mas ó, vinha de uma queda. Isso aqui era a correção de uma queda. Você pode falar, subiu, mas subiu, mas subiu muito parecido com esse, menos que esse, parecido com esse. Isso aqui não é um rally, isso é uma subida. Subida no fim de ano, tudo bem, mas não é rally. Vamos ver 2016. O candle número 12 de 2016. O candle número 12 de 2016 é negativo. Então ele vinha nesse patamar e caiu. Ah, mas teve essa subida aqui, ó, dentro do candle. Cara, mas o candle continua sendo negativo. 2015, candle de 2015, cadê 2015? Candle número 12 é negativo. 2014, candle número 12. Cadê o candle número 12? Negativo.
Ah, mas teve essa movimentação aqui. Cara, você não pode chegar aqui e me dizer que o troço vinha caindo, caiu mais e ele é positivo como um rally de Natal. Pelo amor de Deus, né? Não dá para dizer que um candle negativo desse aqui, porque tem entrada de força compradora, seja um rally de Natal. Não. Você pode falar que teve uma subidinha de fim de ano, tava lá, mas o candle do mês foi esse. Vamos ver o de 2013. Foi negativo. Tá? O candle de 2013 foi negativo. Vamos ver o candle de 2012. 2012 está aqui. O candle está aqui. Teve uma subida, sim. Teve uma subida, mas também não é um candle especificamente grande. Ele é um pouco maior do que os outros, sim, uma subidinha maior, mas eu não diria que isso aqui é um rally, um candle. Imagina que esse candle fosse positivo, isso seria um rally. Aí você fala assim, poxa, isso aqui é uma subida violenta. Esse aqui é uma subida. Você poderá considerar ou não uma subida de rally, mas não me impressionaria como tal. Vamos ver 2011, nós já estamos fazendo há 10 anos. 2011, 2011, 2011, o candle de dezembro foi esse. Não é rally nenhum, isso aqui, né? Isso aqui, inclusive, é um candle de completa e total indecisão e ainda ficou abaixo do outro. Então, não é rally. 2010, candle 12, subiu. Mas olha que candlezinho mequetrefe. Esses aqui, ó, do meio do ano, foram muito superiores àquele. Então, houve uma subida em dezembro? Houve. É uma subida rally? Não, não é uma subida rally. É uma subida. Não diria que isso é um rally. 2009. 2009, ó, a mesma coisa. Subiu em dezembro? Subiu. Isso é uma subida forte, isso é uma subida forte, isso é uma subida forte. Essa não. É uma subidinha. Eu não quero dizer para vocês que não exista subidas em dezembro. O que eu quero mostrar é que presumir que haverá um rally, ou seja, uma subida forte em dezembro, e com a qual você possa contar, não me parece ser uma coisa muito sensata. De acordo com os gráficos, estamos olhando os gráficos, depois a gente vai ver os números. Eu fiz 2009, né? Agora vamos ver 2008. 2008, candle número 12, não é um rally, tá? O ano foi um desespero e não teve aqui nenhuma grande subida, né? Pelo contrário, ficou andando de lado. 2008, aquilo que eu falei foi 2009, 2008, vamos ter em 2007. 2007 também não teve rally, ó. O ano vinha subindo, 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 subindo. Teve aqui uma movimentaçãozinha levemente de alta, mas não tem rally nenhum. Nem acima do mês anterior fechou. 2006. Teve uma subida? Sim, teve uma subida. O candle é muito parecido com os dos meses anteriores. Talvez você possa considerar isso aqui como um rally, né? Porque foi um ano de candles muito pequenininhos, ó. Com os candles de corpo muito pequenininho. Esse aqui talvez você, mesmo sendo um candle pequeno, você ainda pode considerar talvez como um rally, tendo em conta que o ano foi um ano de candles muito pequenininhos. Esse é muito maior do que os outros, do que a média dos outros, então talvez você possa considerar um rally aqui. 2005, 2005 não teve nenhum rally aqui, ó. Uma subidinha, mas candles muito maiores ao longo do ano. E vamos fechar em 2004 para acabar essa novela, né? Senão vamos ficar fazendo aqui até eternamente. Em 2004, o candle também foi um candle pequenininho, bem menor do que o anterior. Nada de escrever para casa, nada de falar assim, oh, que espetáculo. Se esse candle fosse o 12, aí sim eu te diria isso aqui. Teve um rally de final de ano. Né? Se esse candle número 2, o de fevereiro, tivesse acontecido aqui em dezembro, beleza. Aí você fala, porra, deu uma subida forte. Não foi o caso. Não foi o caso. Tá? Então nós observamos e vimos aqui no gráfico, não é conversa fiada, é gráfico, afinal nós somos analistas gráficos ou não somos analistas gráficos? De 2021, 2022 eu não fiz, porque obviamente não fechou o ano, então eu não tenho o gráfico ainda, mas eu tenho os gráficos para trás. Fiz até 2004, acho que é mais que o suficiente para mostrar que nos últimos 17 anos não houve nada de rally de fim de ano. Tá? Houve aí um ou outro, mas muito menos aconteceu do que se apregoa por aí como rally de fim de ano. E as pessoas começam mesmo a pensar em comprar ação, porque afinal de contas tem o rally de fim de ano. Graficamente, é isso aqui. Agora, eu quero mostrar para vocês uma outra coisa. Esse estudo não foi feito por mim. Tá? Esse estudo foi feito pela Investopedia, que é um site americano muito, muito bom, quem não conhece, tá?
foi publicado na Investopedia pelo Brian Dolan, tá? E revisto, é um site a sério, não é brincadeira. E o cara reviu nos Estados Unidos, o SP500, o SP500, desculpa. E ele foi ver se aconteceu ou não aconteceu o tal bendito do Rally de Natal. Né? E ele reviu 25 anos, aliás, 20 anos, 20 anos. Ele reviu 20 anos do SP500. Na parte aí para ver se tinha ou não tinha. E a conclusão foi que 13 dos 20 tiveram um resultado positivo, 5 foram negativos e 2 ficaram meio que no 0 a 0. A variação foi de 5,4% no máximo, contra menos 10% a menor. Tá? E fazendo a análise estatística disso, eles concluíram que não há absolutamente nada significativamente do ponto de vista estatístico que mostre que nos últimos 20 anos do SP500 haja um tal Rally de Natal. Certo? Então, esse é o estudo. Vocês podem buscar na Investopedia, está aqui o estudo. Tá? Santa Claus Rally Definition. Aí o cara publica, ele explica toda a metodologia que ele usou, tal. Tem aqui para vocês verem quem se interessar. Bom, não satisfeito fazendo isso, eu peguei e fiz também com números. Eu peguei o Excel, copiei esses dados aqui, ó, esses dados do índice, exatamente desse gráfico mensal, e botei no Excel para a gente fazer um estudo estatístico. Botei aqui as datas, ó, todos os meses, todos os fechamentos, fiz a variação estatística, a variação percentual de o primeiro dia de um mês até o primeiro dia de negociação do próximo mês. E isso aqui me dá as variações dia a dia. Que, aliás, mostra que o dia 2, o mês de março de 2020, teve uma queda de 35%, hein? E Covid bom! Menino bom! Aqui nessa coluna, eu fiz diferente. Por quê? Porque muita gente vai falar assim, não, mas pô, você deixou para o último mês, Campos. Você deixou para dezembro. Se a gente pegar ali em outubro, que aí o pessoal já começa a animar, né? E a gente pegar de outubro até o final de dezembro, será que não dá o nosso rally de Natal? Aí eu fiz essa conta. Tá? Peguei aqui e botei quanto que varia entre outubro, entre o primeiro dia de outubro e o primeiro dia de janeiro, ou seja, fechou dezembro. Tá? Até o fechamento de dezembro. E botei aqui as variações. Fiz tudo isso aqui. Aí botei aqui, são no total. No total de meses que eu estudei, são 336 meses em 28 anos. Tá? O estudo que eu mostrei da Investopedia era de 20 anos no SP500. Aqui eu estou falando de 28 anos do índice. Tá? Qual foi a média de aumento entre o dia 1º de outubro e o fechamento de dezembro, o último dia de dezembro, né? Porque o primeiro dia do outro ano a gente já está considerando aqui. Quanto foi? Foi de 6,47%. Aí você fala, pô, é uma bela subida. Afinal, 6,47% é muito bom. Mas tem que lembrar que são 3 meses. Outubro inteiro, novembro inteiro e dezembro inteiro. Logo, a média por mês é de 2,16%. Tá? Então, essa é a média da subida por mês. Conforme nós já mostramos no gráfico, o mês de dezembro especificamente não tem grandes subidas. Nós mostramos os candles. Mas quando você considera de outubro até a virada do ano, tem uma subidinha de 2,16% em média ao mês. Eu calculei de giro padrão, por quê? Porque depois eu vou precisar fazer essa conta aqui. E aí eu botei o seguinte, bom, certo, então esses 3 meses do final do ano sobem em média 2,16. Quanto sobem os outros meses, em média? Pelo seguinte, ó, se esse aqui sobe 2,16, esses 3 meses do ano, quanto que sobem os outros? Como o número sozinho não diz grandes coisas, eu botei assim, meses que são abaixo desse. Tá? Números que são abaixo desse. 180 meses. Números que são acima disso. 145 meses. Ou seja, do total de meses, nós temos que 180 ficam abaixo dessa média e 145 ficam acima dessa média. Poxa,
Se eu tenho 145 meses ao longo desse tempo todo, que são acima do crescimento médio do tal rally de final de ano, esse rally não é nada de especial. Por que não? Porque, poxa, eu tive 145 meses. Isso aqui dá, mais ou menos, ó, isso dividido por isso. 43% dos meses acabam subindo mais do que o tal acontecimento de final de ano, de rally de final de ano. 43%. É muito. Seria de esperar, se o rally de final de ano fosse uma coisa assim tão sensacional, seria de esperar que isso aqui fosse 30, 40, uma proporção aqui de 10%, 15%, né? 20%, olhe lá. E o resto ficasse abaixo desse número. Não é verdade. Não é verdade. Tá? Mas, independentemente disso, eu fiz um teste estatístico para ver se tem ou não tem significância. E tem. Espantosamente tem. Esse número, ele deu abaixo de 0,05. Tá? Então revela que há uma significância estatística nos últimos 28 anos no Brasil de um crescimento entre outubro, novembro e dezembro a mais do que a média dos meses. A mais do que a média dos meses. Foi uma coisa assim, despauterada, alucinada, muito forte? Não. 43% dos meses, como eu disse, sobem mais do que o tal rally de Natal ao longo do ano. Tá? Então, no Brasil, no SP500 está provado lá pelos caras que não existe. No Brasil, existe? Existe. Quanto é isso é pungente? Isso é um espetáculo? Não. Não. A subida, para falar a verdade, é de menos de 1% a mais. Então, em um mês, a subida do tal rally de Natal frente à média de todos os outros meses, eu vou mostrar a média de todos os outros meses para vocês. Média é C4 até C328. Pronto. A média deu 1%. Então, essa subida aqui deu 1,16% a mais. A tal subida sensacional. Daí dar a significância estatística. Mas observe que não é uma coisa que você faz assim, ó, espetáculo, né? Um troço sensacional. 3 meses disso dariam 3%. Os 3 meses de final de ano dão 6,47, em média. Então é mais, com certeza. Mas não é um troço que você fala assim, vou fazer um trade baseado nisso. Eu não estou falando de 10%, 15%. Eu penso num rally, eu penso nisso. Rally, eu estou pensando numa movimentação vigorosa. 8%, 10%, números grandes. E não 2%. Não 2%. Sempre tendo em conta que nós olhamos os gráficos e vimos que o mês de dezembro, propriamente dito, não tem esse espetáculo aí. Não tem. Só, se você olhar, só o mês de dezembro, ele não fecha isso aqui. Tá? Ele não encaixa nesse estudo. Aqui, para conseguir essa coisa, eu tive que pegar outubro, novembro e dezembro. Se pegar só o mês de dezembro, não fecha. Tá bem? Então, eu queria trazer um pouco de luz sobre o assunto, porque fala-se constantemente sobre o bendito Rally de Natal, porque o Rally de Natal, porque o Rally de Natal, e eu sei o quanto isso influencia as pessoas a pensarem, poxa, se tem um Rally de Natal, eu vou comprar, porque sempre sobe, ou quase sempre, então eu vou me dar bem. Não é verdade. Não é verdade, como foi provado no SP500, como foi provado no gráfico, olhando os meses de dezembro, o que há sim uma subida de cerca de 1% a mais ao mês, nesses 3 meses, frente à média dos meses, sim, há, é significativo, mas é só 1% a mais. Só 1% a mais. Nos últimos 28 anos, tá? Pode ser. Eu não quis ir muito para trás, porque aí depois saiu o plano real. E aí os números ficam completamente malucos, né? Aí os números ficam completamente doidos, aí já fica uma zona danada. Certo? Então, eu queria trazer um pouco dessa luz, você conclua o que você achar melhor sobre as informações que eu estou te passando. Se você acha que vale a pena ou não vale a pena entrar no Rally de Natal, você pode fazer aí um comentário e botar aqui embaixo, né?
se vale a pena ou não. Se você fala, pô, por 1% eu não vou correr esse risco. Aí você pode falar, não, não compensa, é muito pouco. Isso não é rally, isso é no máximo um tirinho de espingarda de chumbinho. Você pode concluir isso também, bota o seu comentário aí embaixo e vejam o que vocês acham a respeito dessas informações. Ok? Então tá feito aí. Valeu. Ah, aqui você vai ver que tem uma diferença de número dos meses. É porque alguns meses deram exatamente esse número. Então há uma diferença na soma desses meses com aqueles, porque alguns deram certinho, 2,16. Então esses que dão 2,6 não estão nem acima nem abaixo da média. Por isso que deu uma diferençazinha aqui. Ok? Mas estatisticamente fraca, mas significativa. Valeu, um abração para todo mundo, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.